A vida na Judéia durante o século I foi marcada por uma presença que a tudo impregnava, o poder do Império Romano. Era uma dominação visível em cada esquina, em cada imposto, em cada ordem e em cada estandarte, com a águia imperial que recordava quem realmente mandava. O povo judeu vivia sob um sistema que era tanto militar quanto econômico. Uma estrutura desenhada para controlar, arrecadar e sufocar qualquer tentativa de rebelião. Naqueles dias, o peso de Roma não era uma metáfora, era um tributo que cada cidadão sentia em seu próprio corpo. Os impostos eram um dos mecanismos mais opressivos. Os romanos exigiam tributos múltiplos: o tributum capitis, ou imposto pessoal, o tributum soli, que taxava a terra, taxas por trânsito, pontes e mercados, e arrecadações especiais decretadas de maneira irregular, mas obrigatória. O historiador Flávio Joséfo descreveu repetidamente o desespero que estas cobranças geravam, especialmente nas regiões rurais da Galileia, onde a maioria da população era pobre. Para muitos camponeses, pagar impostos significava renunciar a parte da sua colheita, endividar-se ou cair na servidão. A figura do publicano, mencionada nos evangelhos, não era um simples cobrador, era um intermediário que costumava cobrar mais do que o estipulado para garantir lucros pessoais, o que explicava a sua má fama entre os judeus. O trabalho forçado era outra expressão crua da dominação imperial. Quando Roma precisava construir estradas, fortalezas ou aquedutos, podia requisitar mão de obra sem aviso prévio. Os homens eram arrancados dos seus lares para carregar pedras, abrir valas ou transportar materiais durante jornadas extenuantes. Em ocasiões, os soldados romanos confiscavam animais de carga ou ferramentas sem compensação. A prática era tão comum que os evangelhos a aludiram indiretamente quando Jesus falou de caminhar a milha extra, uma referência ao direito legal que um soldado tinha de obrigar qualquer habitante a transportar cargas por uma distância determinada. Era uma imagem familiar para quem vivia sob ocupação. A presença militar, por sua vez, era constante. As patrulhas romanas percorriam os caminhos principais para assegurar a paz, o que se conhece como a Pax Romana, mas a sua mera aparição provocava medo e silêncio. Os legionários não eram meros guardiões, tinham autoridade para deter, interrogar, castigar e, se o considerassem necessário, executar qualquer um que desafiasse a ordem estabelecida. A crucificação era o seu castigo exemplar por excelência, uma forma de violência institucional que analisaremos mais adiante em profundidade. Embora se reservasse para criminosos, escravos e rebeldes, a mera visão de um crucificado servia como lembrete eterno do que ocorria quando alguém pretendia enfrentar o poder do império. O abuso do exército era um risco cotidiano. Os soldados podiam requisitar comida e alojamento, especialmente durante deslocamentos militares. As casas humildes deviam admitir vários legionários, alimentá-los e tolerar a sua presença sem protestar. A lei romana permitia-o. Os evangelhos põem em relevo esse clima ao mencionar a figura do centurião, o oficial romano que supervisionava uma centena de soldados. Um centurião representava a autoridade absoluta e qualquer encontro com um gerava tensão, embora alguns, como o centurião de Cafarnaum, fossem descritos como justos ou compassivos na tradição cristã. A vida econômica estava controlada por Roma, mas também por elites locais aliadas ao poder imperial. Em Jerusalém, a família do sumo sacerdote e os saduceus ocupavam cargos influentes administrados com o beneplácito dos romanos. Embora possuíssem certa autonomia religiosa, dependiam do governador romano para sustentar a sua posição. A figura de Herodes o Grande, mencionada nos evangelhos, representou o exemplo mais claro desta aliança ambígua. Um rei vassalo, temido e poderoso, mas sempre subordinado ao imperador. Após a sua morte, os seus territórios foram divididos e a Judéia ficou sob administração direta romana, supervisionada por prefeitos como Pôncio Pilatos. O medo de represálias era uma sombra incessante. Qualquer distúrbio, desde um protesto por impostos até um conflito entre grupos religiosos, podia desencadear uma intervenção militar violenta. Flávio Joséfo relatou episódios onde simples disputas se transformavam em massacres pela intervenção precipitada da guarnição romana. Os povoadores sabiam que a vida podia mudar num instante, que um comentário imprudente podia resultar em detenções massivas
e que qualquer suspeita de sedição, quer fosse real ou inventada, era castigada de maneira contundente. A administração de justiça reforçava essa sensação de indefesa. Embora os judeus tivessem tribunais locais, os romanos mantinham a autoridade suprema em casos que implicassem delitos graves, especialmente aqueles relacionados com a ordem pública. O julgamento de Jesus, descrito nos evangelhos, é um exemplo emblemático. O sinédrio pôde deliberar, mas a sentença de morte tinha que passar pelo prefeito romano. Pilatos, representante de César, era quem possuía o ius gladii, o direito da espada. E esse poder não era simbólico. O tratamento para com os rebeldes era especialmente brutal. Os zelotas, grupo judeu radical que lutava para libertar a terra de Israel, eram perseguidos de forma implacável. Qualquer operação militar contra eles era executada com rapidez, e a sua captura significava quase sempre torturas e execução. Em tempos de revoltas, os romanos não hesitavam em arrasar aldeias inteiras, queimar colheitas ou deportar populações completas. Era uma estratégia deliberada de terror para evitar que a faísca da rebelião se convertesse num incêndio. Para as famílias comuns, a vida cotidiana era uma luta de resistência silenciosa. Os camponeses trabalhavam terras que, em muitos casos, já não eram suas, pois os romanos tinham imposto um sistema de redistribuição que beneficiava latifundiários afins. Se um lar não podia pagar impostos ou dívidas, a terra podia ser confiscada. Isto forçou muitos a converterem-se em diaristas, algo que aparece refletido em diversas parábolas do Evangelho segundo Mateus. Os diaristas viviam o dia a dia. Se não conseguiam trabalho pela manhã, a família não comia. Mesmo em períodos de relativa calma, o ambiente era tenso. Os censos, como mencionado no Evangelho de Lucas, que obrigou José e Maria a viajar para Belém, geravam ansiedade porque, além de registrar a população, serviam para calcular impostos e recrutar mão de obra. Um censo significava um aumento da pressão fiscal e, em muitos casos, a ameaça de perder o pouco que se possuía. Doenças incuráveis e esperança de vida muito curta. Nos tempos bíblicos, a doença era uma presença constante, silenciosa e temida. A ciência médica moderna não existia e a maior parte da população vivia com a certeza de que qualquer dor, qualquer febre repentina ou qualquer ferida mal curada podia converter-se rapidamente numa sentença de morte. Na Judéia e na Galiléia, como na maior parte do mundo antigo, a saúde era um equilíbrio frágil, sustentado por superstições, práticas rudimentares e uma profunda religiosidade que via na doença não só um mal físico, mas às vezes um castigo ou uma prova espiritual. A esperança de vida era extraordinariamente baixa. A média mal superava os 30 anos, embora este número se deformasse devido à elevadíssima mortalidade infantil. Muitas crianças morriam antes de completar os 5 anos, outras não chegavam aos 10. Os números exatos variam segundo as fontes arqueológicas, mas todas coincidem num quadro devastador. A infância era o período mais perigoso da existência humana. Um resfriado, uma diarreia prolongada, uma febre sem explicação ou uma infecção dentária podiam acabar com a vida de um menor em questão de dias. Os evangelhos mencionam repetidamente a angústia dos pais pelos seus filhos doentes, como o caso da filha de Jairo ou o rapaz epiléptico referido em Marcos, refletindo um temor universal. Entre os adultos, a ameaça era também constante. Doenças como a tuberculose, a malária, as infecções intestinais, os parasitas e as febres tifoides circulavam sem freio. As cidades, com a sua sobrelotação e a sua falta de saneamento, eram verdadeiros focos de contágio. A maioria da população vivia rodeada de animais, excrementos, poços contaminados e lixeiras que despejavam os seus dejetos nos caminhos. A água potável, que hoje damos por garantida, era um recurso incerto. As cisternas acumulavam água da chuva, mas esta contaminava-se com facilidade e muitas vezes era partilhada entre pessoas e animais. Se uma doença não matasse de imediato, debilitava de forma permanente. Uma infecção respiratória podia demorar semanas a remitir, deixando o doente demasiado fraco para trabalhar e condenando-o à miséria. Uma ferida infectada podia gangrenar. Uma entorse mal curada podia incapacitar um camponês para sempre.
Não existiam antibióticos, vacinas, nem cirurgia com princípios antisséticos. Os tratamentos consistiam em ungüentos, ervas, rituais religiosos e remédios empíricos transmitidos por gerações. A medicina hebraica, recolhida parcialmente em textos rabínicos posteriores, baseava-se em observações práticas, mas carecia por completo de conhecimento microbiológico. Um curandeiro podia aplicar azeite, vinho ou ervas numa ferida, práticas mencionadas até mesmo na parábola do bom samaritano, mas a eficácia dependia mais da sorte do que do procedimento. A lepra era uma das doenças mais temidas. O termo bíblico referia-se a um amplo espectro de doenças cutâneas, algumas mortais e outras não, mas todas estigmatizantes. Os leprosos eram expulsos das cidades, viviam em cavernas ou aldeias afastadas e deviam anunciar-se com sinos ou gritos para evitar que as pessoas sãs se aproximassem. O livro do Levítico estabelecia normas de isolamento e purificação extremamente estritas. Nos tempos de Jesus, um leproso não só era um doente, era alguém considerado impuro, socialmente morto, condenado à solidão absoluta. A liturgia católica conserva as referências a estes encontros nos quais Jesus, segundo os evangelhos, tocava os doentes sem medo, algo impensável para a sociedade da época. As pragas eram outro lembrete brutal da fragilidade humana. As infestações de gafanhotos, por exemplo, podiam destruir colheitas inteiras, gerando fomes que debilitavam o povo e facilitavam a propagação de doenças. Os textos proféticos mencionavam com frequência as pestes como sinais divinos, e não era raro que se interpretassem como castigos pelo pecado coletivo. A memória cultural das pragas do Egito, narradas no livro do Êxodo e repetidas na liturgia pascal, alimentava o medo a catástrofes repentinas que escapavam por completo do controle humano. Mesmo as causas mais simples eram potencialmente fatais. As mulheres grávidas enfrentavam um risco extremo de morrer durante o parto devido a hemorragias, febre puerperal ou complicações sem tratamento adequado. A mortalidade materna era elevadíssima e muitas mulheres não sobreviviam ao seu terceiro ou quarto filho. Os evangelhos e a tradição cristã fazem referência a partos dolorosos e a mulheres que sofriam de fluxos de sangue durante anos, como a mulher que tocou o manto de Jesus buscando ser curada. Era um mundo onde o sangramento prolongado era uma ameaça real para a vida e onde a debilidade posterior podia deixar uma mulher sem capacidade de trabalho, convertendo-a num fardo para a sua família. Os anciãos formavam um grupo reduzido. Quem alcançava a velhice fazia-o com o corpo marcado por doenças crônicas, dores ósseas, problemas de mobilidade e cegueira parcial. A perda de visão era tão comum que o cego se tornou uma figura frequente nos relatos evangélicos. Não existiam lentes nem cirurgias para as cataratas. Um ancião dependia da sua família para tudo, desde alimentá-lo até ajudá-lo a caminhar, e um acidente menor podia significar o seu fim. A compreensão da doença estava profundamente ligada ao espiritual. Não se entendia a biologia do contágio. Em troca, atribuíam-se os males a espíritos, demônios ou influências sobrenaturais. Esta crença aparece claramente nos exorcismos relatados nos evangelhos, onde pessoas com epilepsia, transtornos mentais ou comportamentos violentos eram descritas como possuídas. Os doentes não só sofriam fisicamente, mas também social e espiritualmente. Uma doença podia ser interpretada como sinal de desagrado divino, o que piorava o seu isolamento. A figura do curador era, por isso, fundamental. Alguns eram peritos em ervas, outros realizavam rituais religiosos. Também existiam curandeiros que misturavam práticas médicas com fórmulas mágicas. O ato de curar parcialmente ou aliviar uma dor era considerado obra divina. Os profetas do Antigo Testamento, a tradição sacerdotal e mais tarde Jesus e os seus discípulos ocuparam um lugar simbólico nesta paisagem de desespero, pois ofereciam algo que nenhum médico humano podia garantir: esperança. As doenças intestinais eram especialmente comuns devido à contaminação da água e da comida. A dieta da maioria consistia em pão, azeite, peixe seco e produtos básicos que podiam deteriorar-se rapidamente. Sem refrigeração e com pobres condições de higiene, a intoxicação alimentar era um risco cotidiano.
Os poços e cisternas podiam contaminar-se com cadáveres de animais ou dejetos humanos, provocando surtos repentinos de diarreia severa, algo frequente em regiões quentes como a Judéia. A parasitose era endêmica. Os vermes intestinais, piolhos e pulgas afetavam quase toda a população. As crianças com menor resistência sofriam de subnutrição crônica, ventres inchados e debilidade persistente. Muitos não sobreviviam à sua primeira década de vida. Os enterramentos infantis achados em escavações arqueológicas da Galileia e do Vale do Jordão revelam essa realidade crua, que raramente aparece em textos escritos, mas que moldou profundamente a experiência humana da época. As pessoas viviam também com um medo constante a feridas acidentais. O trabalho agrícola, a pesca e a carpintaria geravam cortes e golpes que podiam infectar-se facilmente. Não existiam ligaduras esterilizadas e o conceito de desinfecção era desconhecido. Uma farpa profunda ou a mordida de um animal podia desencadear trismos infecciosos, o que hoje conhecemos como tétano. A morte por espasmos musculares e dor insuportável era uma cena que muitos tinham presenciado na própria carne ou nas suas aldeias. O cuidado dos cadáveres era outro foco de infecção. As casas eram pequenas e não existiam práticas de embalsamamento como no Egito. Os corpos deviam ser enterrados com rapidez para evitar a decomposição dentro do lar. A violência cotidiana, apedrejamentos, crucificações e execuções públicas. A vida nos tempos bíblicos foi marcada por uma violência tão comum que se integrava de maneira natural na paisagem cotidiana. Na Judéia, Galileia e nas cidades do Mediterrâneo Oriental, o castigo público não era uma exceção, mas sim um mecanismo habitual para manter a ordem numa sociedade sem sistemas penitenciários como os atuais. A prisão não era concebida como um lugar de reabilitação. Era apenas um espaço temporal de detenção antes de um julgamento rápido e, frequentemente, de uma pena irreparável. A justiça era aplicada de forma visível, exemplar e cruel, a fim de transmitir uma mensagem simples. A autoridade devia ser temida. O apedrejamento era um dos castigos mais antigos e enraizados. Segundo a lei mosaica, recolhida no Levítico e no Deuteronômio, certos delitos como a blasfêmia, o adultério ou a idolatria podiam ser castigados atirando pedras até a morte do culpado. Este método não era exclusivo dos hebreus. Existiu em inúmeras culturas antigas, mas na Judéia tinha um peso simbólico profundo. Quando um grupo apedrejava uma pessoa, tratava-se de um ato comunitário. A sociedade inteira executava a sentença. O relato da mulher apanhada em adultério no Evangelho de João alude a esta prática quando se menciona que aqueles que a acusavam já seguravam pedras nas mãos, prontos para cumprir a lei. O apedrejamento representava a morte coletiva, o julgamento do grupo sobre o indivíduo, e poucas imagens eram tão aterrorizantes para quem vivia sob a constante ameaça de ser acusado. A violência associada ao castigo público não terminava aí. A flagelação romana era um dos métodos mais brutais alguma vez criados, e o seu uso estava estendido por todo o império. O flagrum, o chicote romano, consistia em várias tiras de couro reforçadas com ossos, metal ou bolas de chumbo. Golpe após golpe rasgava a pele, rompendo músculos e vasos sanguíneos. Muitos condenados morriam durante a flagelação, antes mesmo de receberem uma sentença final. Os evangelhos mencionam que Jesus foi flagelado antes da crucificação, um dado que a liturgia católica conservou com enorme força simbólica, mas historicamente era um procedimento habitual para réus considerados perigosos ou rebeldes. A crucificação foi, sem dúvida, o castigo mais temido do mundo antigo. Este método, originado provavelmente entre assírios ou persas e aperfeiçoado pelos romanos, não buscava apenas matar, mas humilhar e prolongar o sofrimento. A vítima era pregada ou amarrada a um madeiro com os braços estendidos e as pernas fixadas para evitar qualquer movimento. A morte podia chegar por asfixia lenta, choque traumático, desidratação ou falência múltipla de órgãos. Os crucificados ficavam expostos durante horas ou até dias, servindo como advertência para aqueles que se atrevessem a desafiar o poder imperial. A imagem de uma fileira de cruzes ao longo das rotas de entrada para uma cidade não era incomum, e a sua mera presença mantinha a população num estado permanente de obediência. Roma utilizava a crucificação para castigar delitos específicos: rebelião, deserção, traição e crimes cometidos por escravos.
A morte por crucificação era pública e devia ser presenciada pela maior quantidade de pessoas possível. Não existia privacidade na execução. Era, por definição, um espetáculo. O historiador romano Tácito menciona que os governadores provinciais recorriam a este castigo para sufocar levantamentos ou castigar líderes insurgentes. Na Judéia, onde o sentimento anti-romano era profundo, a crucificação converteu-se num símbolo da ocupação. Qualquer pessoa que passasse perto do Gólgota, onde se realizavam execuções em Jerusalém, sabia que a vida podia acabar pendurada num madeiro, sem sepultura digna e com abutres a rondar à espera. A violência cotidiana não se limitava aos castigos oficiais. As cidades e aldeias eram cenários frequentes de disputas, rixas e linchamentos. Os conflitos familiares ou tribais podiam terminar em mortes rápidas, sem intervenção das autoridades. Num mundo onde a lei era aplicada de forma desigual e a impunidade era habitual, muitos problemas eram resolvidos com força. A falta de estruturas policiais permanentes para além das patrulhas romanas significava que a justiça local dependia de anciãos, juízes improvisados ou líderes comunitários. Uma acusação grave podia gerar reações violentas imediatas. Neste contexto, a ideia de honra familiar e tribal jogava um papel essencial, e agressões consideradas ofensivas exigiam respostas proporcionais para manter o prestígio do grupo. Também existiam execuções comunitárias não autorizadas pela lei romana, mas toleradas quando não afetavam a estabilidade pública. O apedrejamento espontâneo de certos acusados era difícil de controlar, e embora Roma proibisse a aplicação da pena de morte sem autorização do governador, as tensões locais podiam provocar cenas de violência incontrolável. Nos Atos dos Apóstolos é relatado o apedrejamento de Estevão, um dos primeiros cristãos, um episódio que ilustra como a justiça comunitária podia impor-se mesmo sob a vigilância imperial. Os castigos corporais menores completavam o panorama. Pessoas apanhadas a roubar grão, gado ou ferramentas podiam ser espancadas publicamente. Os culpados de ofensas consideradas leves podiam receber chibatadas em praças ou mercados. A violência era uma linguagem cultural. Ensinar disciplina requeria mostrar dor. A educação familiar não escapava a esta lógica. Os textos sapienciais do Antigo Testamento mencionam a vara como instrumento de correção, refletindo uma visão onde a autoridade era reforçada com golpes. A sociedade estruturava-se em torno de hierarquias duras, onde o mais fraco, como as crianças, as mulheres, os anciãos e os escravos, vivia sempre sob a sombra do castigo. Os romanos também praticavam execuções mediante decapitação, especialmente para cidadãos romanos acusados de delitos graves. Este método era considerado mais humano, porque provocava uma morte rápida, mas era um privilégio legal reservado a uma minoria. Os não-cidadãos ficavam expostos a métodos mais cruéis. Em casos de sedição, Roma aplicava castigos coletivos, destruição de aldeias, confisco de bens, deportações e crucificações maciças. Após a morte de Herodes o Grande, as revoltas em Jerusalém e Galileia desencadearam repressões tão severas que centenas de pessoas foram executadas como castigo. Os escravos sofriam uma violência ainda maior. Um amo podia castigá-los sem intervenção judicial, desde chibatadas até mutilações. A lei romana reconhecia os escravos como propriedade, não como pessoas. Se um escravo escapasse, podia ser marcado com ferro em brasa. Se atacasse o seu amo, a execução era levada a cabo sem discussão. Esta brutalidade institucionalizada estendia-se também a escravos domésticos, diaristas ou trabalhadores temporários. A realidade da época deixava claro que a vida humana não tinha o mesmo valor para todos. Em lugares como Jerusalém, onde distintos grupos religiosos competiam por influência, a violência ritual também fazia parte do ambiente. Os zelotas assassinavam colaboradores romanos utilizando adagas ocultas chamadas sicai, o que deu origem ao termo sicários. Estas ações provocavam represálias imediatas das autoridades. As ruas podiam transformar-se em cenários caóticos onde soldados, insurgentes e civis se misturavam no meio do pânico coletivo. A pobreza extrema na Judéia e Galileia. A vida na Judéia e na Galileia foi marcada por uma pobreza que atravessava todos os estratos sociais, exceto uma minoria privilegiada ligada ao templo, às elites urbanas ou ao governo romano.
A paisagem cotidiana era a de uma sociedade rural, de aldeias pequenas, construídas com pedra calcária e barro, onde a maioria sobrevivia com o estritamente necessário, dependendo de uma agricultura frágil e submetida ao clima, à terra e aos impostos. Era um mundo onde a margem entre a vida e a morte podia depender de uma única colheita, de uma chuva tardia ou de uma praga inesperada. As famílias viviam em casas pequenas, de um só compartimento, onde se concentravam pais, filhos, animais pequenos e ferramentas de trabalho. Estas habitações careciam de janelas amplas, em parte para manter o interior fresco nos meses de calor, mas também porque o vidro era um luxo inalcançável. O chão costumava ser de terra batida. O teto, de ramos e barro endurecido, exigia constante manutenção. Uma tempestade forte podia destruí-lo, deixando a família exposta ao relento durante semanas. A Bíblia menciona frequentemente as casas humildes de pescadores e camponeses na Galileia, como a de Simão Pedro em Cafarnaum, um espaço modesto que reflete a realidade da região. A fome era um visitante permanente. A dieta comum era composta por pão de cevada, azeite de oliva, figos, tâmaras e, em zonas terrestres, uma quantidade mínima de peixe seco ou queijo de cabra. A carne era quase um luxo. Era consumida apenas em festividades religiosas ou durante eventos comunitários importantes. Quando Jesus multiplicou os pães e os peixes, o gesto teve um impacto profundo precisamente porque o acesso à comida em quantidade era extremamente limitado para a maioria. Os camponeses viviam com uma preocupação constante. Se a colheita se perdesse, não havia reservas. As fomes eram recorrentes, exacerbadas por secas, pragas ou decisões políticas que priorizavam o tributo romano sobre a sobrevivência local. O trabalho agrícola era brutal. Os camponeses lavravam a terra com ferramentas rudimentares, muitas vezes herdadas ou improvisadas. O arado consistia num tronco reforçado, puxado por um par de bois. Os homens, as mulheres e as crianças trabalhavam jornadas longas sob um sol intenso. A sementeira e a colheita eram momentos críticos, carregados de ansiedade. A parábola do semeador, mencionada nos evangelhos, reflete esta vulnerabilidade extrema. Sementes que caem em terra dura, entre espinhos ou à beira do caminho, simbolizando um mundo onde a natureza era imprevisível e o fracasso podia significar a morte. O acesso à água era outro desafio permanente. Em muitas aldeias, a única fonte era um poço comum onde mulheres e meninas faziam longas filas para encher cântaros de barro. Um poço seco significava uma crise imediata. Em episódios bíblicos, como o encontro de Jesus com a samaritana no poço de Sicar, observa-se a dimensão social da água, um recurso tão essencial quanto frágil, em torno do qual giravam a rotina, o esforço físico e a esperança. Por vezes, as cisternas que armazenavam água da chuva contaminavam-se com facilidade, provocando doenças que debilitavam ainda mais uma população já frágil. A Galileia, embora fértil em algumas zonas, não era um lugar de abundância assegurada. Os cultivos principais dependiam de ciclos climáticos que podiam falhar. Em tempos de chuvas irregulares, os rendimentos caíam a pique. Os agricultores viviam com o temor de perder as suas colheitas por tempestades repentinas, invasões de insetos ou doenças vegetais. A perda de uma colheita podia forçar as famílias a vender animais, ferramentas ou até mesmo membros da família como escravos por dívidas, uma realidade mencionada no livro dos Reis quando a viúva de um profeta se viu ameaçada por credores que queriam levar os seus filhos como pagamento. Nas aldeias, a troca era tão comum quanto o dinheiro. As moedas romanas eram usadas principalmente para pagar impostos, mas o comércio cotidiano funcionava mediante trocas diretas: farinha por azeite, cabras por tecidos, trabalho por grão. As feiras semanais eram eventos essenciais, onde se reuniam camponeses, artesãos e pescadores para vender a sua produção. Nestes mercados, os preços flutuavam segundo a oferta e a procura, mas sempre sob a sombra dos impostos romanos, que taxavam cada transação. Os publicanos podiam aparecer a qualquer momento para exigir pagamentos adicionais, e ninguém tinha a certeza de que os seus bens fossem suficientes. A roupa era um símbolo de pobreza evidente. A maioria tinha uma ou duas túnicas de linho ou lã e possivelmente um manto grosso para as noites frias.
A Bíblia menciona o manto como um objeto tão valioso que até podia ser aceite como garantia de uma dívida, embora devesse ser devolvido ao dono antes do pôr do sol para evitar que morresse de frio. Este detalhe reflete a precariedade extrema da população. Perder uma vestimenta podia ser uma tragédia. A vida dos pescadores, especialmente na região do Mar da Galileia, também não estava isenta de pobreza. Embora o lago fosse rico em recursos, a pesca estava regulada por impostos elevados que obrigavam os pescadores a entregar parte da sua captura a funcionários romanos ou locais. As redes partiam-se com facilidade e exigiam reparações constantes, e as tempestades repentinas podiam destruir embarcações inteiras. Os evangelhos descrevem ocasiões em que os discípulos de Jesus pescavam a noite toda sem obter nada, um reflexo direto de uma economia frágil onde até os ofícios mais estabelecidos não podiam garantir o sustento diário. O papel das mulheres, sem direitos e em risco permanente. Nos tempos bíblicos, a vida das mulheres foi marcada por uma vulnerabilidade extrema. Desde meninas, o seu destino era definido por decisões alheias, e o seu lugar dentro da sociedade ficava delimitado por tradições que se tinham consolidado durante séculos. Não tinham direitos políticos, não podiam testemunhar na maioria dos julgamentos e raramente controlavam o seu próprio patrimônio. A estrutura patriarcal que dominava a Judéia, a Galileia e o resto do Médio Oriente era tão rígida que até os textos legais do Antigo Testamento davam por certo que uma mulher vivia sempre sob a autoridade de um homem. Primeiro o seu pai, depois o seu esposo e, na velhice, os seus filhos varões. O casamento era a norma universal e ocorria em idades surpreendentemente precoces. Muitas meninas eram prometidas antes dos 12 anos e podiam casar-se pouco depois. Para as famílias pobres, entregar uma filha em casamento representava um ato de sobrevivência. O dote, geralmente composto por animais, roupa, utensílios ou dinheiro, aliviava temporariamente a carga econômica do lar. As mulheres não tinham direito a escolher o seu esposo. Os seus casamentos eram acordos entre famílias, negociações onde a sua voz praticamente não existia. A liturgia cristã conserva a memória destes usos em relatos como o de Maria e José, onde o compromisso matrimonial precedia a convivência e tinha um caráter legal que só podia ser quebrado mediante um repúdio. Uma vez casada, a mulher passava a viver na casa do esposo, sob a vigilância da sogra ou de outras mulheres do clã familiar. O lar funcionava como uma microestrutura hierárquica. A esposa mais jovem ocupava o último degrau e assumia as tarefas mais esgotantes. As mulheres encarregavam-se de moer o grão, amassar pão, trazer água do poço, tecer, cuidar dos animais menores e atender as crianças. A sua jornada começava antes do amanhecer e terminava depois do anoitecer. A maquinaria moderna inexistente fazia com que tarefas simples como moer grão ou lavar roupa num riacho levassem horas inteiras e o desgaste físico era constante. A gravidez e o parto representavam riscos enormes. A mortalidade materna era tão alta que uma mulher podia morrer durante o seu primeiro parto ou ficar debilitada para sempre. As infecções pós-parto, as hemorragias e os partos obstruídos ceifavam a vida de milhares de mulheres a cada geração. A tradição bíblica recolhe a dor da maternidade em passagens como o castigo de Eva no Gênesis, que menciona as dores de parto como uma realidade inevitável. Não era uma metáfora poética, mas sim uma descrição da experiência mais temida pelas mulheres da época. Se uma mulher não podia ter filhos, a sua posição dentro do lar ficava em perigo. A infertilidade era vista como uma desgraça, um sinal de favor divino ausente, e em muitos casos justificava que o esposo tomasse uma segunda esposa ou uma concubina. As histórias de Sara, Raquel e Ana refletem o sofrimento que produzia a incapacidade de conceber numa cultura onde a descendência varonil era essencial para preservar a herança familiar. A pressão social que recaía sobre a mulher infértil podia levá-la à marginalização ou ao repúdio. O repúdio era uma forma legal de terminar um casamento. Embora a lei mosaica oferecesse certas regulamentações, a prática ficava nas mãos do esposo, que podia entregar uma certidão de divórcio e despedir a sua esposa. Uma mulher repudiada ficava numa situação desesperada, sem proteção, sem recursos e sem um lugar estável na comunidade.
Os evangelhos mencionam este costume quando Jesus critica a facilidade com que alguns homens o utilizavam, recordando a dureza de coração que estava por trás de tais decisões. Mas, para além do debate religioso em termos históricos, o repúdio expunha as mulheres à fome, à mendicidade ou, em casos extremos, à prostituição. As mulheres também enfrentavam um risco constante de violência física. A lei do tempo permitia ao esposo disciplinar a sua esposa, e as agressões domésticas raramente recebiam condenação social. Se uma mulher fosse acusada de adultério, mesmo sem provas contundentes, podia ser apedrejada. O adultério feminino era considerado uma ofensa gravíssima porque afetava a legitimidade dos herdeiros, enquanto a infidelidade masculina gerava menos consequências. A desigualdade no castigo era evidente. A história da mulher adúltera, que quase é apedrejada antes que Jesus intervenha, ilustra a imediatidade com que o castigo era aplicado. Em público, as mulheres viviam sob normas estritas. Deviam cobrir o cabelo, usar roupa modesta e evitar comportamentos que pudessem ser interpretados como provocadores. Falar com homens desconhecidos podia ser considerado inapropriado. Em muitas regiões, não podiam participar de discussões públicas nem aceder à vida política. A sua presença em espaços religiosos também estava limitada. No Templo de Jerusalém, existia um pátio específico chamado Pátio das Mulheres, mais afastado do altar central e sem acesso aos rituais reservados aos varões. Esta segregação espacial refletia uma ordem social, onde a mulher era considerada ritualmente impura durante certos ciclos e, portanto, restringida na sua relação com o sagrado. Nas aldeias, a vida das mulheres estava entrelaçada com a de outras mulheres. As tarefas comunitárias convertiam-se em espaços onde partilhavam experiências, temores e esperanças. No entanto, a solidariedade feminina não protegia completamente do perigo. Em tempos de conflito, as mulheres eram despojo de guerra. Romanos, bandidos, mercenários e grupos insurgentes viam nelas um objeto de domínio. A vulnerabilidade sexual era uma ameaça latente, especialmente em regiões onde a presença militar era constante. As fontes históricas, incluindo os relatos de Flávio Joséfo, descrevem episódios de violência sexual cometidos durante rusgas romanas em aldeias rebeldes. As mulheres pobres eram duplamente vulneráveis, à violência masculina e à miséria econômica. As suas vidas dependiam do trabalho árduo e do favor dos varões da sua família. A viuvez era uma tragédia especialmente perigosa. Uma mulher sem esposo ficava exposta a abusos, desapossamentos e dívidas. Por essa razão, a lei mosaica contemplava o levirato, o casamento entre uma viúva e o irmão do falecido, para garantir que a mulher não ficasse abandonada. Este mecanismo mostra uma sociedade onde a proteção feminina dependia exclusivamente da sua inclusão num lar masculino. As tensões religiosas, fariseus, saduceus, zelotas e romanos. Nos tempos bíblicos, a vida cotidiana foi atravessada por tensões religiosas tão profundas que moldaram cada aspecto da existência. Desde o que as pessoas comiam até como se cumprimentavam, caminhavam, rezavam ou trabalhavam. A Judéia e a Galiléia não eram simples províncias do Império Romano. Eram territórios onde a religião determinava a identidade, a lei, a política e a estrutura social. E como consequência inevitável, essa mesma religião converteu-se num campo de disputa feroz entre distintos grupos que entendiam a fé com interpretações opostas, cada um convencido de ser o guardião legítimo da vontade de Deus. Os fariseus ocupavam um lugar central nesta paisagem religiosa. Eram um movimento de rigoristas, estudiosos da lei, isto é, a Torá, que acreditavam que a observância estrita dos mandamentos era a chave para conservar a identidade do povo de Israel sob ocupação estrangeira. As suas raízes remontavam à época dos Macabeus, e a sua influência estendia-se por sinagogas, aldeias e mercados. Para eles, a pureza ritual, o cumprimento do sábado, as normas alimentares e a interpretação cuidadosa das escrituras eram essenciais. A tradição oral, mais tarde recolhida no Talmude, guiava cada detalhe da vida, desde a maneira de lavar as mãos até a forma de atar filactérios. Os fariseus acreditavam na ressurreição dos mortos e na existência de anjos, o que gerava tensões com outros grupos que rejeitavam estas doutrinas. Os saduceus, por sua vez, eram a elite religiosa e política associada ao Templo de Jerusalém.
Pertenciam a famílias sacerdotais e aristocráticas que tinham mantido o controle do culto durante gerações. Ao contrário dos fariseus, os saduceus não aceitavam a tradição oral. Só reconheciam a autoridade da lei escrita. Não acreditavam na ressurreição nem em anjos ou espíritos no sentido fariseu. A sua preocupação principal era preservar o templo, a estrutura hierárquica e a estabilidade social, mesmo que isso implicasse colaborar parcialmente com os romanos. Para eles, o sacrifício ritual no templo era o coração da fé, e qualquer ameaça a essa instituição, quer fosse religiosa ou política, devia ser controlada sem hesitação. Os essênios formavam um grupo mais pequeno, mas influente. Viviam em comunidades separadas, como a célebre de Qumran, onde se encontraram os manuscritos do Mar Morto. Consideravam-se a si mesmos o resto fiel, um grupo puro que tinha fugido da corrupção do templo para esperar a chegada do Messias. Praticavam rituais de purificação, levavam vidas austeras e mantinham normas estritas de comportamento. Embora não tivessem aparecido diretamente nos evangelhos, a sua presença fazia parte do clima espiritual do século I, um ambiente em que muitos esperavam uma mudança iminente, uma intervenção divina que restaurasse a justiça. Os zelotas introduziam um elemento ainda mais explosivo na mistura. Era um movimento radical, profundamente nacionalista, que via a resistência armada como um dever religioso. Para eles, pagar impostos a Roma era colaborar com o opressor e, portanto, um ato de traição. Não aceitavam nenhum poder que não fosse o de Deus sobre Israel. Dentro da sua facção existia um grupo ainda mais extremo, os Sicari, chamados assim pelas adagas curvas, sicai, que ocultavam entre as suas roupas. Atacavam romanos e judeus considerados traidores, mesmo em plena festa ou no meio do templo. A sua presença gerava medo nas autoridades locais e romanas por igual, e as suas ações contribuíram, décadas depois, para a revolta que terminaria com a destruição do templo no ano 70. Este mosaico de grupos religiosos convivia sob a sombra do Império Romano, cujo poder absoluto condicionava qualquer disputa interna. Os governadores romanos, como Pôncio Pilatos, toleravam certo grau de autonomia religiosa sempre que não pusesse em risco a ordem pública, mas a combinação de tensão teológica, desigualdade econômica e fervor messiânico fazia com que a estabilidade fosse frágil. Cada festividade importante, especialmente a Páscoa, que celebrava a libertação de Israel da escravidão no Egito, era vista por Roma como um momento de perigo. Milhares de peregrinos chegavam a Jerusalém, o fervor religioso aumentava, as expectativas messiânicas ativavam-se e os zelotas aproveitavam a multidão para provocar distúrbios. As sinagogas, presentes em quase todas as aldeias, eram centros de reunião onde estas disputas ressoavam. Ali se estudava a Torá, rezava-se e debatia-se. A sinagoga não era apenas um espaço religioso, era também um fórum comunitário e um lugar onde as tensões entre fariseus e outros grupos podiam intensificar-se. Em alguns povoados, a influência farisaica era dominante. Noutros, os saduceus mantinham certo controlo através de famílias abastadas. Esta diversidade interna tornava impossível falar de uma só forma de judaísmo do século I. Na realidade, coexistiam múltiplas versões da fé. A chegada de um pregador itinerante podia alterar por completo a tranquilidade do lugar. Os mestres e profetas eram comuns, e cada um atraía seguidores e controvérsia. A figura de Jesus inscreve-se neste panorama de tensões doutrinais e opressão política. A sua pregação sobre o reino de Deus, a sua proximidade com os pobres e a sua crítica aos líderes religiosos colocaram-no no centro de uma tempestade teológica que finalmente desembocou na sua prisão e execução. O confronto entre Jesus e certos grupos fariseus ou sacerdotais, descrito nos evangelhos, reflete conflitos reais, embora também deva ser entendido no contexto das comunidades cristãs que mais tarde redigiram estes textos. A vida espiritual, possessões, exorcismos e crenças sobrenaturais. Nos tempos bíblicos, a vida espiritual estava inseparavelmente ligada a um mundo invisível que os habitantes da Judéia e Galileia consideravam tão real quanto o físico. A fronteira entre o natural e o sobrenatural era difusa, e as pessoas interpretavam os fenômenos cotidianos como sinais de forças espirituais em ação. As Escrituras falavam de anjos, demônios e espíritos, e estas narrações faziam parte da vida diária, moldando a forma como o povo interpretava o seu próprio sofrimento e esperança.
O mal espiritual era uma preocupação constante. A crença em demônios estava profundamente enraizada na tradição hebraica tardia e intensificou-se durante o período intertestamentário, quando influências persas, helenísticas e mesopotâmicas se fundiram com o pensamento judaico. Os textos bíblicos descreviam Satanás como o adversário, acusador e tentador, uma figura que aparecia em relatos tão antigos como o do livro de Jobe e que mais tarde adquiriu uma dimensão mais clara como o inimigo espiritual nos evangelhos. Este quadro conceptual permitiu que muitas experiências humanas, desde doenças até ataques de nervos, fossem interpretadas como possessões demoníacas. Os relatos de possessão refletiam a angústia de uma sociedade que carecia de explicações médicas para transtornos neurológicos ou psicológicos. Pessoas que sofriam de epilepsia, convulsões, ataques de pânico, desordens mentais ou comportamentos violentos eram consideradas sob influência demoníaca. O Evangelho de Marcos menciona o endemoniado Gerazeno, um homem que vivia entre sepulcros, se feria com pedras e mostrava uma força incontrolável. Este tipo de comportamentos provocava medo e isolamento social. Os possuídos eram marginalizados, viviam em cavernas ou nos arredores das aldeias e só eram atendidos quando as suas famílias chegavam ao limite do desespero. O exorcismo era um ofício respeitado, mas temido. Os exorcistas podiam ser sacerdotes, mestres da lei ou curandeiros itinerantes. Utilizavam orações, invocações do nome de Deus, imposição de mãos, amuletos ou fórmulas rituais para expulsar os espíritos malignos. O judaísmo do século I contava com tradições de exorcismo muito antigas, algumas mencionadas em textos como o livro de Tobias, onde o anjo Rafael instrui sobre como expulsar um demônio. Nos tempos de Jesus, os exorcistas eram figuras conhecidas, e a sua capacidade para libertar os possuídos era considerada um sinal de autoridade espiritual. Os evangelhos relatam numerosos exorcismos realizados por Jesus, o que evidencia a normalidade com que estas práticas faziam parte da vida religiosa. O medo a espíritos impuros estendia-se também aos lugares abandonados. Os desertos, ruínas e cemitérios eram vistos como espaços habitados por demônios ou almas errantes. O deserto da Judéia, uma extensão árida e aparentemente infinita, era considerado um território de solidão espiritual onde se podia enfrentar tanto a Deus como ao mal. Quando Jesus foi levado ao deserto para ser tentado pelo diabo, segundo os evangelhos, esta cena ressoava na imaginação coletiva de um povo que via esse ambiente como um cenário de batalhas invisíveis. As casas podiam ser objeto de rituais de proteção, pendurar amuletos, inscrever passagens da Torá ou realizar purificações com água ou azeite eram práticas comuns. Em muitas aldeias existia a crença de que certos objetos traziam boa sorte, como pedras brancas ou fragmentos de vasilhas antigas. A linha entre superstição e religião era tênue, especialmente nos níveis mais populares da sociedade. Além dos demônios, os anjos ocupavam um lugar significativo na imaginação espiritual. A tradição hebraica descrevia-os como mensageiros e protetores. O livro de Daniel contém algumas das descrições mais detalhadas, com figuras como Miguel e Gabriel. Na liturgia do tempo, os anjos eram percebidos como intermediários entre Deus e os homens. A anunciação a Maria no Evangelho de Lucas, realizada pelo anjo Gabriel, reflete esta sensibilidade e a profunda convicção de que o mundo espiritual intervinha nos assuntos humanos de maneira direta. Os sonhos tinham um papel essencial na interpretação da realidade. Acreditava-se que Deus podia falar através deles, e muitos tomavam decisões importantes baseando-se em visões noturnas. José, esposo de Maria, recebe instruções em sonhos em múltiplas ocasiões: fugir para o Egito, regressar a Israel ou evitar a Judéia. Estas narrações refletem uma cultura onde o mundo onírico tinha uma autoridade quase profética. Numa época sem psicologia nem ciência do sono, uma visão podia mudar o rumo de uma família ou de uma comunidade inteira. Os curandeiros também faziam parte da paisagem espiritual. Alguns eram peritos em ervas e remédios naturais, outros combinavam medicina rudimentar com rituais religiosos. As curas em público atraíam multidões. As pessoas buscavam alívio para doenças crônicas, cegueira, paralisia ou doenças misteriosas.
Os evangelhos descrevem multidões que rodeavam Jesus esperando um milagre, mas esta cena não era exclusiva do cristianismo nascente. Em todo o mundo antigo existiam homens e mulheres considerados santos, profetas ou taumaturgos, capazes de invocar o poder divino para curar. O uso de amuletos e objetos de proteção nem sempre era aprovado pelas autoridades religiosas. Os fariseus, por exemplo, criticavam o uso de práticas que consideravam mistura com costumes pagãos. Mas para a gente comum, a necessidade de proteção superava qualquer debate teológico. Numa cultura onde a vida pendia de um fio, as pessoas buscavam segurança em qualquer lugar onde pudesse ser encontrada, quer fosse na lei, na oração ou num amuleto pendurado do pescoço. As maldições e bênçãos tinham um peso real na sociedade. Uma bênção pronunciada por um sacerdote ou um mestre podia ser considerada um escudo espiritual. Pelo contrário, uma maldição lançada por alguém respeitado podia provocar temor e até impacto social. A crença no poder da palavra era sólida. Uma declaração podia transformar o destino de uma pessoa. O episódio de Jesus amaldiçoando a figueira, segundo o Evangelho de Marcos, mostra como estas ações ressoavam profundamente na percepção das pessoas sobre a autoridade espiritual. A luta entre o bem e o mal não era apenas um conceito religioso, era uma experiência diária para quem vivia rodeado de doença, pobreza e violência. As pessoas viam sinais dessa batalha em cada canto, numa tempestade inesperada, numa doença que aparecia sem aviso, num sonho inquietante ou num comportamento estranho que ninguém podia explicar. O mundo espiritual oferecia uma narrativa que dava sentido ao sofrimento. Se algo corria mal, era porque forças escuras atuavam. Se algo se resolvia, era porque Deus tinha intervindo. Mesmo os objetos cotidianos estavam carregados de simbolismo espiritual. O azeite de oliva, por exemplo, não só servia para cozinhar, era usado para ungir doentes e feridos, como sinal de proteção divina. Os mezuzô, pequenas caixas com textos sagrados colocadas nos caixilhos das portas, protegiam os lares. As vestimentas rituais, como o manto com franjas usado pelos homens piedosos, recordavam a necessidade de cumprir os mandamentos. Tudo falava, tudo assinalava, tudo recordava que o mundo espiritual estava sempre presente. Ofícios perigosos e mal pagos. Nos tempos bíblicos, a sobrevivência dependia de ofícios que exigiam força, resistência e uma tolerância ao perigo que hoje resultaria impensável. A grande maioria da população da Judéia e Galileia trabalhava em labores manuais, duras e mal remuneradas, onde um acidente podia significar não só a perda do sustento, mas a morte. Não havia sindicatos, seguros, nem ferramentas de proteção. Os ofícios eram transmitidos de pais para filhos, e cada um implicava riscos específicos que a sociedade aceitava como inevitáveis. Entre os trabalhos mais comuns encontrava-se a agricultura, que requeria longas jornadas sob um sol implacável. Os camponeses cultivavam trigo, cevada, figos, azeitonas e uvas com ferramentas rudimentares. A força física era indispensável, assim como a resistência ao calor e a habilidade para trabalhar com pouco descanso. Arar a terra com bois implicava um perigo constante de golpes, entorces, mordeduras ou acidentes com os animais. Transportar cargas pesadas desde o campo até a aldeia causava lesões permanentes nas costas. A Bíblia menciona repetidamente as dificuldades dos camponeses, e muitas parábolas de Jesus descrevem cenários agrícolas onde o trabalho, o cansaço e a incerteza dominavam a rotina. O ofício de pastor também representava um risco considerável. Os pastores viviam ao ar livre, expostos ao frio noturno, a tempestades repentinas e à ameaça constante de lobos, ursos ou bandidos. O Salmo 23 evoca a proteção divina com a metáfora do pastor, precisamente porque este trabalho implicava vigiar os animais com coragem e sacrifício. Em lugares como o deserto da Judéia, manter um rebanho unido requeria mover-se constantemente em busca de água e pasto. Um único descuido podia significar a perda de várias ovelhas, o que provocava graves consequências econômicas. Os pastores dormiam no chão, comiam pouco e levavam uma vida isolada, acompanhados apenas pelos animais e pelo perigo. Os pescadores, especialmente no mar da Galileia, enfrentavam ameaças diferentes. Navegar em pequenas barcas de madeira num lago conhecido pelas suas tempestades repentinas era uma atividade extremamente perigosa.
Uma tempestade podia formar-se em questão de minutos devido à topografia da região, que gerava fortes rajadas de vento. As ondas batiam com potência e podiam virar embarcações. O Evangelho de Marcos narra como uma tempestade quase afunda a barca dos discípulos, um episódio que reflete o temor real que os pescadores viviam diariamente. Além disso, as redes pesadas causavam lesões nos braços e mãos, e o trabalho de arrastar a pesca requeria uma força extraordinária. O cheiro constante do peixe, combinado com o frio noturno, provocava doenças respiratórias que afetavam muitos pescadores numa idade precoce. Nas cidades e aldeias, os artesãos desempenhavam ofícios que também implicavam riscos. Os carpinteiros, como José, o pai de Jesus segundo a tradição cristã, trabalhavam com ferramentas simples e sem proteção. Um corte profundo podia infectar e converter-se numa ameaça mortal. Os ferreiros, por sua vez, forjavam ferramentas, armas e utensílios sob o calor intenso de fornos improvisados. Respiravam fumo e partículas perigosas enquanto manipulavam metais em brasa, e uma faísca mal dirigida podia queimar a pele ou os olhos. A falta de panos grossos, luvas ou óculos de proteção fazia com que estes ofícios provocassem deformações, cicatrizes e cegueira parcial com frequência. Os pedreiros e construtores enfrentavam outros perigos. Levantavam muros de pedra sem arneses, escadas firmes ou andaimes seguros. Trabalhavam em alturas instáveis, transportavam blocos pesados e misturavam barro com os pés. As quedas eram comuns, e numa época sem tratamento médico adequado, praticamente sempre fatais. A Judéia estava em constante construção, torres, muralhas, casas e caminhos. O Império Romano exigia reparações constantes nas suas infraestruturas e não hesitava em recrutar mão de obra local para realizar estes trabalhos. Para muitos homens, a construção não era um ofício escolhido, mas sim uma obrigação imposta. Os diaristas viviam em maior insegurança ainda. Eram trabalhadores temporários que esperavam ser contratados por um dia. Reuniam-se em praças ou nas entradas das aldeias ao amanhecer, com a esperança de que algum dono de terra os chamasse. Se não conseguiam trabalho, não ganhavam dinheiro, e se não ganhavam dinheiro, as suas famílias não comiam. Jesus menciona estes diaristas em várias parábolas, mostrando a angústia que sentiam quando o dia avançava e ninguém os contratava. Para eles, cada amanhecer era uma aposta desesperada pela sobrevivência. Os carregadores eram homens que ofereciam a sua força física para transportar mercadorias em mercados e caminhos. Carregar sacos de grão, talhas de azeite, madeiras ou pedras desgastava rapidamente o corpo. As hérnias, os problemas de coluna e as lesões musculares eram inevitáveis. Nas cidades grandes, como Jerusalém, este ofício era particularmente comum, devido ao fluxo constante de peregrinos que chegavam para as festas religiosas. Um ofício particularmente duro era o de aguadeiro. Muitos povos com escassez de água dependiam destes homens que carregavam jarros enormes desde os poços ou nascentes próximas até as casas. Caminhavam quilômetros sob o sol, subindo e descendo colinas, e por vezes sofriam golpes ou roubos. A Bíblia menciona ocasionalmente aguadeiros como parte da vida urbana e rural, refletindo a importância deste trabalho árduo e anônimo. Os curtidores e fabricantes de couro enfrentavam cheiros insuportáveis e substâncias tóxicas. Trabalhavam com peles animais em processo de putrefação, submergindo as peças em cal, sal, vinagre e outros agentes corrosivos. As suas oficinas eram relegadas aos arredores das cidades devido ao mau cheiro que produziam. Os curtidores viviam excluídos socialmente, já que o seu ofício era considerado impuro. Os soldados judeus ao serviço de Herodes ou dos romanos tinham os seus próprios perigos. Embora vivessem com acesso a comida e salário estável, enfrentavam castigos severos se falhassem nas suas tarefas. Muitas vezes eram enviados para sufocar revoltas ou vigiar caminhos onde podiam ser emboscados. Servir ao poder romano também gerava tensões internas, já que muitos compatriotas consideravam traidores aqueles que colaboravam com os ocupantes. O caminho para Jerusalém, peregrinação, bandidos e morte nas estradas. Viajar nos tempos bíblicos era uma empresa perigosa, extenuante e muitas vezes mortal. As rotas que ligavam as aldeias da Galileia e Judéia a Jerusalém enchiam-se de peregrinos, comerciantes e trabalhadores temporários que percorriam longos quilômetros a pé.
Mas estes caminhos, longe de serem seguros, estavam repletos de ameaças. Bandidos que espreitavam das colinas, animais selvagens, soldados romanos impacientes e condições climáticas capazes de converter um trajeto numa luta desesperada pela sobrevivência. A viagem a Jerusalém era um dever religioso, mas também uma prova física e espiritual que nem todos conseguiam superar. O caminho mais transitado era a rota que ligava a Galiléia à Judéia, atravessando o Vale do Jordão. Para evitar o território samaritano, onde as tensões étnicas e religiosas podiam desencadear confrontos violentos, muitos peregrinos preferiam caminhar por zonas áridas e solitárias. Outros, mais ousados ou com menos recursos, arriscavam-se a cruzar Samaria e depender da boa vontade dos seus habitantes. O Evangelho de Lucas menciona o desprezo mútuo entre judeus e samaritanos, evidência de um conflito que fazia da viagem um desafio adicional. As caravanas eram essenciais. As pessoas viajavam em grupos por segurança. Cada caravana incluía famílias, comerciantes com burros ou camelos, anciãos, crianças e animais de carga. Quem viajava sozinho era visto como um suicida. As autoridades romanas não patrulhavam todas as rotas, só protegiam caminhos principais ou zonas estratégicas. As veredas secundárias, os desfiladeiros e as colinas eram território fértil para bandos de ladrões que conheciam bem o terreno. O famoso relato do bom samaritano, que descreve um homem assaltado e deixado meio morto num caminho solitário, refletia uma realidade tão comum que os ouvintes não necessitavam de explicação alguma para imaginar a cena. Os bandidos operavam com métodos precisos. Alguns trabalhavam em pequenos grupos que atacavam em emboscadas rápidas. Outros pertenciam a redes maiores que extorquiam comerciantes ou controlavam passos montanhosos. Os viajantes eram despojados de roupa, comida, dinheiro e animais. Se resistissem, podiam ser feridos ou assassinados sem contemplação. Muitas aldeias tinham histórias de parentes que nunca regressaram de uma viagem a Jerusalém, corpos que jamais foram encontrados e rumores de que as montanhas escondiam mais sepulturas anônimas do que plantas. Flávio Joséfo menciona repetidamente a presença de bandidos nas rotas da Judéia, especialmente no caminho para Jericó, famoso pelos seus desfiladeiros estreitos onde ninguém podia escapar de uma emboscada. A geografia amplificava o perigo. As colinas desérticas em redor do Jordão ofereciam esconderijos perfeitos. As gargantas profundas podiam prender uma pessoa sem possibilidade de pedir ajuda. No verão, o calor abrasador provocava desidratação. No inverno, a temperatura fria podia congelar os viajantes desprevenidos. As tempestades repentinas podiam inundar barrancos e arrastar caravanas inteiras. A falta de água potável obrigava a racionar cada gota. Quem viajava com crianças ou anciãos sofria especialmente. Muitos paravam em nascentes e poços, mas estes lugares também eram pontos de vigilância para ladrões que esperavam pelos viajantes exaustos. Os peregrinos que subiam a Jerusalém para a Páscoa, Shavuot ou Sukkot enfrentavam caminhos apinhados, mas igualmente inseguros. Os romanos reforçavam a vigilância durante as grandes festas, temendo distúrbios ou revoltas, mas a sua presença não eliminava o perigo dos criminosos. Os centuriões que patrulhavam certos troços eram temidos tanto quanto os ladrões, já que podiam requisitar animais, provisões ou impor castigos por motivos arbitrários. A autoridade romana via as caravanas com desconfiança. Milhares de judeus reunidos em movimento podiam converter-se, na sua percepção, numa ameaça política. As estalagens, chamadas catalimata, ofereciam descanso temporal, mas também não eram lugares seguros. Não existia regulação alguma. Algumas eram armadilhas administradas por pessoas que colaboravam com bandidos. Um viajante podia ser roubado enquanto dormia ou envenenado para ficarem com os seus pertences. Jesus e os seus discípulos conheceram bem estas dificuldades. O Evangelho de Lucas menciona a dificuldade de encontrar alojamento para Maria e José em Belém, o que reflete a saturação e precariedade destes lugares. Quem tinha dinheiro podia pagar por quartos em casas particulares, mas a maioria dormia em pátios abertos ou estábulos improvisados, expostos ao frio e aos insetos. Os caminhos também estavam cheios de burocratas e cobradores de portagem. Roma impunha impostos por cruzar certas pontes ou entrar em determinadas regiões. Os publicanos localizavam-se estrategicamente em rotas comerciais para cobrar tarifas abusivas.
Muitos comerciantes preferiam caminhos longos e perigosos para evitar estes postos, o que aumentava as possibilidades de se encontrarem com bandidos. Esta dinâmica castigava os pobres e enriquecia aqueles que controlavam o comércio ou colaboravam com o império. Os animais selvagens adicionavam uma ameaça extra. Nas zonas mais arborizadas do norte, ursos e lobos podiam atacar viajantes solitários. Em áreas desérticas, cobras venenosas e escorpiões eram perigos constantes. Os pastores conheciam estes riscos melhor do que ninguém, mas para as famílias em peregrinação, uma mordedura ou picada podia ser fatal antes de chegarem a uma aldeia onde encontrar ajuda. As crianças eram especialmente vulneráveis, e muitas histórias locais narravam tragédias ocorridas no meio do nada, onde ninguém ouviu os gritos. Apesar do perigo, a peregrinação a Jerusalém era um dever religioso profundamente enraigado. Os salmos de ascensão, entre eles o Salmo 121, que começa com "Levanto os meus olhos para os montes", eram cantados durante o trajeto. Estes cânticos expressavam o temor e a esperança do viajante. Montanhas que escondiam inimigos, noites escuras e, ao mesmo tempo, a confiança em que Deus protegeria o seu caminho. A viagem tinha um sentido espiritual que carregava os peregrinos de determinação. Alcançar Jerusalém significava mais do que cumprir um rito. Era um ato de identidade nacional e fé. O trajeto até a Cidade Santa estava cheio de estações que os viajantes reconheciam. Fontes, acampamentos improvisados, colinas onde se podia avistar o templo ao longe. Ao aproximar-se, o coração dos peregrinos acelerava. Para muitos era a única viagem importante que realizavam na sua vida. Jerusalém representava o centro do mundo espiritual, o lugar onde Deus tinha posto o seu nome. Para chegar lá, cruzavam-se rios, desertos e montanhas, e arriscava-se a vida sem hesitar. Mas nem todos chegavam. Muitos morriam no caminho e eram enterrados em sepulturas improvisadas marcadas com pedras ou ramos. As suas famílias continuavam a viagem com dor, convencidas de que era a vontade de Deus. As caravanas evitavam deter-se demasiado tempo em frente a estes improvisados sepulcros. A morte recente era considerada impura segundo a lei mosaica, e o contacto acidental podia impedir a participação nos rituais do templo. Assim, mesmo na devoção mais profunda se cruzavam o medo e a necessidade de cumprir a lei. A escravidão como parte normal da sociedade. Nos tempos bíblicos, a escravidão não só era comum, era um componente estrutural da sociedade, aceite como um facto natural da vida. Na Judéia, Galileia e em todo o Império Romano, ser escravo significava viver sem liberdade, sem controle sobre o próprio corpo e à mercê absoluta do dono. Esta realidade, tão cruel quanto cotidiana, definia a experiência de centenas de milhares de homens, mulheres e crianças que trabalhavam, sofriam e morriam sem que a sua história deixasse rastro. A lei, a economia e a cultura legitimavam esta prática, convertendo-a numa instituição tão antiga quanto enraizada. Existem referências primitivas à escravidão até mesmo nos textos do Antigo Testamento. No Êxodo, Levítico e Deuteronômio são mencionadas normas para regular o tratamento para com escravos hebreus e estrangeiros, o que indica que a sua existência era parte natural da paisagem social. Os hebreus podiam cair em escravidão por dívidas, pobreza extrema ou como consequência de guerras. Também podiam adquirir escravos estrangeiros, especialmente prisioneiros de outros povos. Estas leis buscavam limitar certos abusos, mas o sistema continuava a ser profundamente desigual. O escravo continuava a ser propriedade do seu amo, tanto em Israel como sob a dominação romana. Nos tempos de Jesus, a escravidão tinha adotado as formas mais complexas que Roma tinha desenvolvido. A expansão do império tinha gerado um mercado maciço de escravos provenientes de diversas regiões: gauleses, trácios, egípcios, sírios, númidas e, ocasionalmente, judeus capturados em conflitos. Roma via os escravos como recursos econômicos e sociais, peças fundamentais na maquinaria imperial. Os escravos trabalhavam em casas, oficinas, minas, campos, portos e, em alguns casos, até mesmo como administradores ou educadores. No entanto, os trabalhos mais duros, como as minas ou os campos de latifúndios, tinham taxas de mortalidade tão altas que os amos não se preocupavam com o seu bem-estar. Na Judéia, a escravidão adquiria características particulares.
A pobreza extrema empurrava alguns a venderem-se temporariamente como escravos para pagar dívidas ou evitar a fome. Os credores podiam tomar filhos como garantia ou como servos temporários. Este tipo de escravidão doméstica era comum em aldeias rurais e, embora regulada pela lei hebraica, continuava a ser um destino trágico para quem caía nela. O livro dos Reis menciona a viúva que teme que os seus filhos sejam levados como escravos por um credor, um reflexo claro do perigo constante que enfrentavam os pobres. Os escravos viviam à margem de todo o direito. A sua vida dependia inteiramente da vontade do amo. Podia vendê-los, castigá-los, abandoná-los ou utilizá-los sem consequências legais significativas. Os romanos distinguiam entre escravos domésticos, que viviam dentro da casa do amo, e escravos rurais, que trabalhavam em condições muito mais duras. Os escravos domésticos às vezes desenvolviam relações complexas com os seus donos, baseadas em proximidade, utilidade ou dependência. No entanto, isto não eliminava a sua vulnerabilidade. Um amo podia decidir o seu destino num instante. A Bíblia faz referência a estas dinâmicas em parábolas onde amos e servos representam relações hierárquicas marcadas pelo medo e a obediência. Os escravos rurais viviam as condições mais extremas. Trabalhavam desde antes do amanhecer até depois do anoitecer, cultivando terras alheias e suportando castigos frequentes. Os capatazes vigiavam cada movimento, e um erro podia desencadear chicotadas ou redução de rações. Os romanos consideravam que a produtividade de um escravo rural se baseava na disciplina estrita. As minas eram ainda piores. Túneis estreitos, ar viciado, desmoronamentos constantes e jornadas intermináveis convertiam estes lugares em sepulturas vivas. Muitos escravos morriam sem terem visto a luz do sol durante semanas. As mulheres escravas sofriam duplamente. Além de realizarem tarefas domésticas pesadas, estavam expostas a abuso sexual por parte de amos, filhos de amos ou até visitantes. A lei romana não protegia uma escrava de violação. O seu corpo era considerado propriedade. Muitas ficavam grávidas e davam à luz filhos que também passavam a ser escravos. A escravidão feminina estava marcada por um sofrimento quase invisível, mas profundamente cruel. Estas mulheres viviam com medo constante, sabendo que o seu destino podia mudar de um dia para o outro pela vontade caprichosa de um homem. Os escravos nascidos dentro de uma casa tinham uma leve vantagem. Conheciam os seus donos desde o nascimento e podiam ganhar alguma confiança. Mesmo assim, a sua vida continuava determinada por regras de obediência absoluta. Um escravo podia ser vendido longe do seu lar sem aviso prévio, separado para sempre da sua família. Os mercados de escravos funcionavam de maneira rotineira como qualquer feira. Inspecionava-se o corpo do escravo, avaliava-se a sua força e negociava-se o seu preço. As crianças eram especialmente apreciadas porque podiam ser formadas segundo as necessidades do amo. Nos evangelhos, aparecem alusões frequentes a escravos e servos, o que mostra quão normalizada estava esta instituição. Jesus contou parábolas onde os servos representam obediência, responsabilidade ou castigo, como na parábola dos talentos ou na do servo vigilante. Estas referências não promoviam a escravidão, mas a utilizavam como um quadro conceptual conhecido por todos os ouvintes. Ninguém precisava explicar o que era um escravo, como vivia ou o que temia. Os castigos para os escravos eram brutais. O chicote era o instrumento mais comum, mas também existia a crucificação. Embora Roma preferisse crucificar escravos rebeldes, especialmente se tivessem atacado seus amos, qualquer escravo podia enfrentar esta execução se fosse considerado perigoso. Em cidades grandes, como Cesareia ou Jerusalém, os escravos podiam ser exibidos em praças com cadeias ou colares de ferro para castigo público. Alguns recebiam marcas permanentes com ferro em brasa para indicar que tinham tentado escapar. As cidades bíblicas: sujidade, doenças e superlotação. As cidades dos tempos bíblicos eram muito menores do que hoje imaginamos, mas também infinitamente mais caóticas, sujas e perigosas.
Jerusalém, a maior da Judéia, mal ultrapassava alguns milhares de habitantes durante grande parte do século I, embora nas grandes festividades pudesse multiplicar a sua população temporariamente. No entanto, apesar do seu tamanho modesto, a vida urbana era marcada pela sujidade constante, pelos odores penetrantes, pelas doenças endêmicas e pela superlotação extrema. As ruas estreitas, os animais soltos e a falta total de saneamento convertiam as cidades em armadilhas para a saúde, onde a sobrevivência dependia tanto do acaso quanto da resistência física. As ruas eram feitas de pedra irregular ou simples camadas de terra endurecida. Não existia um sistema de drenagem eficiente. Quando chovia, as ruas convertiam-se em torrentes de lama misturada com detritos animais e humanos. Os excrementos de burros, cabras e ovelhas acumulavam-se nos cantos. Em zonas baixas, a água estagnada atraía moscas e mosquitos, o que aumentava a propagação de doenças. O odor era permanente. Quem entrava numa cidade vindo do campo notava de imediato a diferença. Uma mistura de fumo, suor, estrume, peixe, couro molhado e carne em decomposição. Os aterros sanitários organizados não existiam. Cada família atirava os seus detritos para valas ou acumulações improvisadas fora da muralha, mas muitas pessoas simplesmente atiravam o lixo na rua. As cidades estavam cheias de restos de comida, ossos, cascas, fragmentos de cerâmica partida e têxteis velhos. Os cães vadios farejavam entre os desperdícios e por vezes atacavam os mais fracos. O livro dos Salmos e várias passagens do Novo Testamento mencionam estes cães vadios que se alimentavam de restos, uma imagem que refletia o abandono e a miséria urbana. A água potável era um luxo. Em Jerusalém, por exemplo, a cidade dependia de cisternas que acumulavam água da chuva, aquedutos que traziam água de quilômetros de distância e poços públicos onde as pessoas se reuniam diariamente. Mas estas fontes podiam contaminar-se com facilidade. Em épocas de seca, a água escasseava e as famílias tinham de racioná-la estritamente. Em aldeias mais pequenas, um único poço abastecia toda a população. As mulheres formavam longas filas carregando cântaros, e se um animal caísse dentro ou se a água se misturasse com sedimentos, a contaminação podia provocar doenças intestinais maciças. A superlotação era extrema. A maioria das casas contava com um único compartimento onde dormiam várias pessoas, às vezes até animais pequenos durante a noite para protegê-los do roubo. As habitações estavam construídas tão perto umas das outras que as ruas pareciam corredores estreitos entre muros cinzentos. A falta de ventilação favorecia infecções respiratórias. O fumo dos fornos domésticos enchia o ar, já que muitas casas cozinhavam com lenha ou estrume, o que provocava irritação ocular, tosse crônica e doenças pulmonares. A Bíblia menciona frequentemente o fumo como símbolo de carga e sofrimento, uma imagem que ressoava com a experiência cotidiana de quem vivia nestas cidades saturadas. As doenças propagavam-se rapidamente. A combinação de lixo, água contaminada, animais soltos e superlotação criavam um ambiente ideal para epidemias. As febres, diarreias, parasitas intestinais e doenças de pele faziam parte da vida diária. As crianças raramente chegavam à adolescência sem terem padecido múltiplas infecções. As pessoas com lepra ou doenças contagiosas eram expulsas para fora da cidade para evitar contágios. Viviam em cavernas ou acampamentos isolados, dependendo da misericórdia de quem lhes deixava comida nos arredores. Este isolamento aparece refletido nos relatos bíblicos onde os leprosos clamam à distância ou devem anunciar-se com gritos. O mercado, embora vital para a economia urbana, era outro foco de sujidade. Instalava-se em praças ou ruas principais, onde talhantes, pescadores, padeiros, curtidores e vendedores de especiarias conviviam num caos constante. Os animais eram sacrificados ali mesmo e o sangue corria entre as bancas, misturando-se com a lama. Os peixes eram exibidos sobre pedras úmidas, rodeados de moscas. As frutas e legumes eram vendidos sobre mantas colocadas diretamente no chão. Os gritos, a regateação, os empurrões e o ruído formavam um ambiente permanente de tensão. Neste contexto, proteger a mercadoria era difícil. Um descuido podia resultar em perdas consideráveis. Em cidades maiores como Jerusalém, Cesareia ou Séforis, as oficinas artesanais produziam odores intensos, tinturarias que molhavam tecidos em químicos naturais,
curtumes que ferviam peles, ferrarias com fumo constante e padarias com fornos acesos o dia todo. Cada um contribuía com o seu próprio aroma, formando uma mistura densa que impregnava a roupa e o cabelo. Os curtidores, considerados ritualmente impuros, trabalhavam em áreas afastadas devido ao mau cheiro que produziam. Mas mesmo assim, a sua presença afetava toda a cidade quando o vento soprava na sua direção. Os banhos públicos existiam em cidades romanizadas, mas o seu acesso dependia do estatuto social. Na Judéia, só cidades como Cesareia ou Sebaste contavam com termas de estilo romano. A gente comum banhava-se ocasionalmente em rios ou poços, mas a higiene pessoal continuava a ser limitada. A lavagem das mãos antes de comer, mencionada nos evangelhos como parte das disputas entre fariseus e Jesus, não era uma prática generalizada entre todos os grupos, mas sim uma observância ritual mais do que sanitária. A noite convertia as cidades em lugares ainda mais perigosos. Não existiam candeeiros nem iluminação pública. As ruas ficavam submersas na escuridão, e só quem possuía lâmpadas de azeite se aventurava fora. Na escuridão, os roubos, agressões e ataques eram comuns. O medo ao espírito dos mortos, a demônios ou a ladrões, fazia com que a maioria evitasse sair depois do anoitecer. Só os soldados romanos ou os guardas do templo vigiavam algumas zonas estratégicas, mas mesmo eles temiam certas ruas estreitas onde podiam ser atacados sem possibilidade de escapar. Os cemitérios estavam localizados fora das muralhas devido às normas de pureza ritual. Nos seus arredores viviam pessoas marginalizadas, mendigos, doentes ou espíritos segundo a imaginação popular. Nos evangelhos é mencionado o endemoniado de Gerasa, vivendo entre sepulturas, um relato que ressoava com a percepção popular dos cemitérios como lugares perigosos, carregados de impureza e presença espiritual. Jerusalém, embora considerada santa, era particularmente problemática durante as festividades. A cidade recebia dezenas de milhares de peregrinos adicionais. As ruas ficavam saturadas ao ponto de caminhar se converter num desafio. O templo, com os seus pátios e mercados, fervilhava de atividade. Os sacerdotes sacrificavam centenas de animais por dia, gerando enormes volumes de sangue que deviam ser canalizados mediante drenagens especiais. Mesmo assim, o odor era impossível de controlar. Os visitantes dormiam em terraços, pátios interiores, cavernas ou até nas encostas do Monte das Oliveiras. A falta de espaço gerava tensões constantes e os roubos aumentavam durante essas semanas. As muralhas das cidades ofereciam proteção limitada. Eram construídas com pedras grandes, mas a sua manutenção era irregular. Em tempos de guerra, as muralhas podiam desmoronar-se ou ser escaladas. Os romanos, peritos em cercos, utilizavam catapultas, arietes e torres móveis para forçar entradas. A grande revolta judaica do ano 70 demonstrou a vulnerabilidade das cidades quando os romanos sitiaram Jerusalém. A fome, a doença e o caos interno espalharam-se rapidamente. Embora este evento tenha ocorrido décadas depois da época de Jesus, o temor a cercos fazia parte da memória coletiva de todos os habitantes urbanos. As crianças nos tempos de Jesus, trabalho duro e mortalidade elevada. Nos tempos bíblicos, a vida das crianças foi marcada por uma fragilidade extrema. Nascer não garantia sobreviver, e sobreviver não assegurava uma infância livre de trabalho, doença ou perigo. A mortalidade infantil era tão alta que cada nascimento era vivido com esperança e temor. Muitas crianças não superavam a primeira semana de vida. Outras morriam antes de completarem os 5 anos. As causas eram múltiplas: infecções, desnutrição, partos complicados, acidentes e doenças que hoje consideraríamos simples. Nesse mundo precário, a infância era curta e estava carregada de responsabilidades desde idades surpreendentemente precoces. O nascimento era sempre um momento arriscado. As mulheres davam à luz em casa, assistidas por parteiras ou por outras mulheres da família. Sem conhecimento médico nem instrumentos adequados, qualquer complicação, como hemorragias, febre puerperal ou partos prolongados, podia pôr em perigo a vida tanto da mãe como do recém-nascido. Se o bebê nascesse fraco ou prematuro, as suas possibilidades de sobreviver reduziam-se drasticamente. Não existiam incubadoras nem tratamentos especializados. A Bíblia reflete a angústia associada ao parto em histórias como a de Raquel,
que morre ao dar à luz Benjamim, um lembrete da delicada linha que separava a vida da morte. Uma vez nascido, o bebê era envolvido em fraldas ajustadas com ligaduras, uma prática mencionada até no relato do nascimento de Jesus. Isto não só proporcionava calor, mas acreditava-se que ajudava a fortalecer os ossos. No entanto, este costume podia limitar a mobilidade do recém-nascido e favorecer infecções dérmicas se as ligaduras não fossem trocadas com regularidade. Os lares, pequenos e escuros, estavam cheios de fumo dos fornos, pó acumulado e animais domésticos, criando um ambiente pouco saudável para qualquer criatura vulnerável. A alimentação dependia em grande medida da mãe. A amamentação era essencial para a sobrevivência infantil, mas se a mãe adoecesse, morresse durante o parto ou não produzisse leite suficiente, o bebê enfrentava um destino incerto. A falta de alternativas seguras fazia da fome uma ameaça constante. Em alguns casos, recorria-se a amas de leite, como se menciona em várias histórias bíblicas, mas isto era um recurso disponível só para famílias abastadas ou para situações excepcionais. As crianças pobres não tinham esta possibilidade. À medida que cresciam, as crianças enfrentavam novos perigos. As doenças intestinais eram comuns devido à falta de água potável e a condições insalubres na habitação. A diarreia grave matava milhares de crianças todos os anos, debilitadas por desidratação. As febres, constipações e infecções respiratórias propagavam-se facilmente em casas minúsculas onde várias pessoas dormiam juntas. Os insetos, parasitas intestinais e piolhos eram parte inevitável da infância. A combinação de má alimentação, esforço físico e doenças recorrentes debilitava o corpo dos pequenos e reduzia drasticamente a sua esperança de vida. Os acidentes eram outra causa frequente de mortalidade infantil. As ruas irregulares, as fogueiras acesas, os fornos de barro e os animais soltos criavam um ambiente cheio de riscos. Uma criança podia cair num poço, queimar-se com água quente, ser mordida por um cão ou ser esmagada por um animal de carga. As tragédias eram comuns e poucas vezes evitáveis. Num mundo sem hospitais nem primeiros socorros, qualquer acidente podia ser fatal. A família e a comunidade choravam, mas seguiam em frente, acostumadas a conviver com a morte. A educação formal, tal como a entendemos hoje, era praticamente inexistente. As crianças aprendiam observando os adultos e participando nas tarefas familiares. Os varões começavam a trabalhar desde os 5 ou 6 anos, ajudando os seus pais no campo, na pesca, em oficinas de carpintaria ou na criação de animais. O seu trabalho não era simbólico. Era necessário para a sobrevivência do lar. A Bíblia menciona em várias ocasiões a importância de instruir os filhos na lei do Senhor, o que indica que a formação religiosa era fundamental. Nas sinagogas, algumas crianças aprendiam a ler passagens da Torá, mas isto era um privilégio que não alcançava a todos. As meninas, por sua vez, assumiam tarefas domésticas desde muito pequenas. Ajudavam a moer o grão, carregar água, tecer, cozinhar e cuidar dos seus irmãos mais novos. A infância feminina estava marcada por uma preparação precoce para o casamento, que podia chegar assim que entravam na adolescência. As meninas aprendiam a obedecer, a manter-se humildes e a temer a Deus, segundo as normas da época. Não tinham acesso à educação formal e viviam sob regras estritas que limitavam a sua liberdade. A disciplina era severa. Os pais exerciam autoridade absoluta sobre os seus filhos e utilizavam castigos físicos como método de ensino. Os textos sapienciais do Antigo Testamento mencionam a vara como símbolo de correção, refletindo um modelo educativo baseado no medo e na obediência. A vida exigia maturidade rápida. A sobrevivência não deixava espaço para uma infância prolongada ou protegida. Nas cidades, as crianças também participavam em atividades comerciais. Algumas trabalhavam como vendedoras ambulantes, carregando mercadorias ou ajudando em lojas. Outras recolhiam lixo ou restos de comida para alimentar animais ou para vendê-los. A pobreza urbana obrigava as famílias a utilizar cada par de mãos disponível. As crianças vagueavam por ruas apinhadas, desviando-se de animais, comerciantes e soldados. Estavam expostas a acidentes, doenças e exploração. A vulnerabilidade era total. As crianças escravas viviam em condições ainda mais terríveis. Podiam ser vendidas a lares estranhos, utilizadas como serventes, pastores ou trabalhadores do campo.
e submetidas a castigos severos sem possibilidade de defesa. A sua vida dependia inteiramente do dono. Não tinham infância, tinham trabalho forçado. Muitos eram separados das suas famílias para sempre. Flávio Joséfo menciona casos de crianças vendidas por dívidas familiares, um destino que destruía a unidade do lar e condenava o menor a uma existência sem esperança. A morte infantil era tão comum que as famílias desenvolviam uma relação particular com ela. Os lutos eram breves, não por falta de amor, mas por necessidade emocional. A vida continuava porque devia continuar. Nos evangelhos, Jesus mostra especial sensibilidade para com as crianças, abençoando-as e recordando o seu valor espiritual. Estas cenas ressoavam profundamente numa sociedade onde cada criança sobrevivente era vista como um pequeno milagre. A juventude masculina enfrentava o seu próprio ciclo de risco. Os rapazes adolescentes eram enviados para o campo, para pescar ou para realizar tarefas perigosas sem supervisão. A força física era valorizada e o trabalho intensificava-se à medida que cresciam. A adolescência era vivida como uma transição direta para as responsabilidades adultas. Aos 13 anos, um rapaz judeu celebrava a passagem à idade adulta religiosa, evento equivalente ao bar mitzvah moderno, embora no século I não existisse com a mesma formalidade atual, e desde então era considerado responsável por cumprir a lei. Esta responsabilidade, no entanto, não aumentava a sua segurança. O mundo continuava a ser tão perigoso como sempre. Para as crianças da Galileia, a vida estava marcada pela proximidade ao lago e pelos ofícios familiares. Muitos aprendiam a pescar antes de saber ler. Acompanhavam os seus pais em barcas, enfrentando tempestades e jornadas duríssimas. Na Judéia, as crianças de zonas rurais trabalhavam em campos pedregosos sob o sol, levantando cargas maiores que o seu próprio peso. A infância era um treino permanente para uma vida dura, um período de adaptação acelerada que não perdoava a debilidade. A ausência de atenção médica adequada agravava qualquer situação. Uma simples infecção dentária, uma febre ou uma ferida mal curada podiam levar a complicações mortais. Os pais faziam o que podiam com os recursos disponíveis, ungüentos, ervas, orações e cuidados caseiros. Mas muitas vezes nada era suficiente. Sofrimento infantil era parte inescapável da vida.